Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão assistindo ao programa Clube de Leitura Gato Preto. Hoje vamos discutir a obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da nossa grande escritora brasileira, negra, Conceição Evaristo. A literatura contemporânea que está aí, que vem conquistando, né, leitores aí cada dia mais e mais. Eu sou Edivane Rodrigues, sou da equipe técnica aqui da EFAP. Vou me descrever a vocês. Sou uma mulher de cor parda, tenho cabelos curtos e cacheados, estou usando uma blusa preta, uma calça bege e uma bota preta. Estou aqui com os meus parceiros de clube, que é o Carlos e a Mafê, o Roberto Canossa, nosso convidado, e a Evelyn, que também está conosco, que daqui a pouco vai se apresentar. Vou passar para você, Carlos. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Clube de Leitura Gato Preto. Eu sou o Carlos, eu estou na equipe de mediação do Clube de Leitura, junto com a Edivane e a Mafê. Eu sou descendente de orientais e estamos num dia muito frio aqui em São Paulo, num dia frio e chuvoso. Então, estou com uma jaqueta preta, um cachecol preto listado com listas cinzas, calça jeans e tênis preto também. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura. Que satisfação poder estar com todas e todos vocês. Eu sou a Maria Fernanda, a Mafê. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos. Eu tenho 1,70 m de altura. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul marinho e um casaco de cor vinho. E você, Canossa, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos. Sou o professor Roberto, também sou aqui da equipe técnica da EFAP. Eu trabalho no centro de avaliação aqui da EFAP, né? Eu sou um homem branco, sou careca, uso óculos, barba grisalha, tenho 1,77 m, estou usando uma blusa verde, né? Calça jeans azul e um sapatênis azul também. E, mais uma vez, agradecer pelo convite de participar com todos vocês aqui nesse debate do Clube de Leitura. A gente que agradece. Mais uma vez, obrigada. E eu gostaria de chamar a Evelyn, que está à distância. A Evelyn é uma veterana de clube, está com a gente aí há quase 3 anos. Já esteve aqui no estúdio e hoje ela está à distância. Tudo bem, Evelyn? Bem-vinda. Obrigada, Edivane, obrigada a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. E ainda mais falando sobre um livro tão interessante. Eu sou uma mulher grisalha, uso um óculos cor-de-rosa, estou de blusa preta e me sinto muito honrada de estar aqui novamente conversando com todos vocês a respeito de um livro bastante emocionante. Obrigada, Evelyn. Daqui a pouquinho eu te chamo para a gente iniciar aqui a discussão. Que o tema hoje promete, né? Um tema forte, profundo. Bom, vamos falar um pouquinho de Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo, se puder colocar lá na foto. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma notável professora e escritora brasileira contemporânea, sendo especialmente ativa nos movimentos de luta negra. A autora, que publica poemas, ficção e ensaios, nasceu no dia 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é filha de Joana Josefina Evaristo, e Conceição, ela teve um contato muito pouco com o pai, tendo sido criada pela mãe, uma lavadeira, e pelo padrasto Aníbal Vitorino, que era pedreiro, numa comunidade da Avenida Afonso Pena, que é uma avenida bem conhecida lá de BH.
A autora cresceu na companhia de 3 irmãs do mesmo pai e da mesma mãe. A Maria Inês, desculpa, a Maria Angélica e a Maria de Lourdes. E dos 5 irmãos, filhos do novo relacionamento da mãe com o padrasto. Quando a menina tinha 7 anos, ela foi viver com a tia, a Maria Filomena da Silva, a irmã mais velha da sua mãe, que também era lavadeira, e o tio Antônio João da Silva, que era pedreiro. O casal ele não tinha filhos. Aos 8 anos, Conceição começou a trabalhar como empregada doméstica. A formação escolar, tanto da menina como dos irmãos, sempre foi em escolas públicas. O curso de professora primário que ela tirou no Instituto de Educação de Minas Gerais. Na formação acadêmica. Em 1973, Conceição Evaristo se mudou para o Rio de Janeiro. E lá, ela se formou em letras pela Universidade Federal do Rio. Mais tarde, ela concluiu um mestrado em literatura brasileira pela PUC do Rio. E, a seguir, ela fez um doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Conceição deu os seus primeiros passos profissionais atuando como docente em escolas do ensino público do Rio de Janeiro. Como autora, o seu percurso se iniciou durante a década de 90, tendo publicado obras mais variados gêneros literários, desde poesia, passando pela ficção e também pelo ensaio. Algumas curiosidades aí da biografia dela, né? Podemos dizer assim, uma autora que está aí atuando. Atualmente, esse mês, a catedrática agora da USP, né? Tem até um curso com pesquisadores aí para professores da rede pública. Ela teve uma infância muito difícil, né? Então, lendo e assistindo alguns vídeos, ela traz relatos que um deles que eu achei assim de grande importância trazer para esse momento é que a mãe ela sempre foi muito preocupada com a educação escolar dos filhos, né? Então, ela optou na época, por matricular os filhos numa escola de região central, que ela acreditava que o ensino seria melhor que ali nas redondezas da comunidade onde eles viviam, no Rio de Janeiro. Desculpe, em Minas Gerais. E ela conta, nesse relato, que na escola ela conheceu a segregação racial. Era uma escola onde os pobres e negros estudavam no porão e os brancos que tinham uma condição melhor financeira estudavam no andar superior. E que ela nunca conseguia nada na escola porque ela era uma aluna rebelde. Rebelde no sentido de tinha uma leitura para fazer, ela levantava a mão que ela queria fazer essa leitura. Tinha um evento na escola, uma apresentação, quem era a primeira que estava lá na fila levantando a mão era a Conceição Evaristo. Acho que eu sei o que ela era, Vânia. Né? Ela era insubmissa. Ela era insubmissa, realmente. Ela era insubmissa. E quando ela conseguiu, finalmente, fazer uma redação, foi o primeiro prêmio literário da vida dela. Eu não me lembro agora o tema. Ela conseguiu passar para o andar superior, que ela foi a que venceu aquele concurso de redação. E quando ela se forma ali na Escola Normal de Belo Horizonte para dar aula para o primário da época, ela não conseguiu trabalho, porque para ter condições de trabalho, para exercer a profissão de professora, precisava ter influências ali, conhecer pessoas, né? Aí ela se viu com estudo e sem poder exercer. Aí, na década de 70, ela migrou para a cidade do Rio de Janeiro
E depois ela conseguiu entrar na Faculdade Federal do Rio de Janeiro e fazer letras. Eu acho importante trazer essa trajetória, até mesmo para a gente entender a obra, né, Insubmissas, Lágrimas de Mulheres, que é um livro, uma coletânea, né, de contos, de diversas histórias de mulheres, que ela traz de uma forma assim, são histórias tristes, temas muito fortes, né, que vamos discutir daqui a pouquinho. E ela traz muita questão da oralidade, da memória, né? Então, o livro gira em torno dessas histórias que ela mesma fala, né? Ela teve numa palestra e eu acabei assistindo o vídeo. Eu não saí entrevistando essas mulheres, né? Essas histórias eu ouvi. Então, a gente vai ter aqui uma mistura de realidade, de conto, de ficção. Vai ser bem bacana. Bom, além das obras, dessa obra, né, que é a Insubmissas Lágrimas, Conceição também escreveu Ponciá Vicêncio, que é seu primeiro romance lá de 2003, Becos da Memória, de 2006, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011. Em 2014, ela escreveu Olhos d'Água, que é o vencedor do Prêmio Jabuti. Histórias de Leves Enganos e Parecenças, que são contos e novelas, de 2016. E o mais recente, depois a gente pode até comentar, Canção para Ninar Menino Grande, de 2018. Hoje a gente fez assim, vamos fazer o contrário, a gente sempre traz a obra do próximo, a gente deixa para o final. Tá bom, Carlos? Então, para iniciar aí nosso debate, eu queria chamar a professora Evelyn para conversar com a gente, trazer suas impressões da leitura. E, antes disso, Evelyn, também convidar quem está aí nos assistindo, também que participe aí pelo chat, traga suas impressões, que a gente vai ler aqui e vai discutir. Então, eu passo a palavra para você, Evelyn. Muito obrigada. Olha, gente, foi um prazer ler esse livro. Embora muitos momentos eu precisei dar uma pausa, respirar, digerir, eu não consegui ler tudo de uma vez. Eu fui lendo aos poucos, eu li uma história, depois eu li outra. Quando eu comecei a leitura, no primeiro conto, mas será mesmo que vai ser um forte? E fui. E ela escreve de uma maneira tão encantadora, tão maravilhosa, tão lírica, que você vai sendo envolvida. A impressão é que você está sentado na sala, junto com essa narradora ouvinte, e escutando a história da própria personagem. Essa é a impressão que você tem ao ler o livro. Quando você lê a primeira história, você pensa, mas isso não é agressão, mas um pouquinho não, mas isso também não é impressão. Quando você vai terminando, você vai ficando sem fôlego, você fala assim, não é possível que isso aconteceu com essa história que está sendo contada aqui. Gente, a história da Aramides Florença, você fala, meu Jesus, que foi isso? E aí você já não consegue se segurar, você já vai para a segunda história e você vai lendo, vai se envolvendo. E aquele sentimento de não acreditar vai aumentando. E aí você começa a pensar, essa é mesmo uma história? Ou isso é fato real? Ela está contando um caso, alguém que ela realmente conhece? Ou esse personagem é uma invenção da cabeça dela? Você retorna no começo, você lê novamente,
a introdução, e aqui na introdução ela deixa muito claro, quando ela diz assim, vou ler um trechinho, ela fala assim, portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida de que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas, mesmo as reais. Quando são contadas, desafio alguém a narrar fielmente o que aconteceu. E aí ela vai falando sobre o que é real, o que é imaginário, e aí ela fala da escrevivência, que é assim, maravilhoso. E você, quando retorna a isso, que você fala, meu Deus, então, ela realmente, ela escreve, e ela inventa, e ela é real, é invenção, ou não é, e você fica nessa dúvida o tempo inteiro, porque você se choca a cada história. Você começa a ler e você percebe que você está tão envolvido, que você conta a história para as outras pessoas como se você estivesse ouvindo aquela história no rádio, como se você tivesse ouvido na televisão, como se aquilo tivesse realmente de fato acontecido. E aí você cria a dúvida: aconteceu ou não aconteceu? E os temas que ela aborda, né, em cada uma das histórias é tão diferente, é tão variado, que você fala, Jesus, como pode? Como pode isso tudo ter sido uma criação única de uma pessoa só? Não, ela não é real. Quando ela fala da Natalina Soledad, que escolheu o próprio nome, você acha engraçado, você começa a dar risada. Mas aí quando você começa a entrar no conto de verdade, que você começa a prestar atenção e você realmente puxa pela memória todas aquelas coisas que você já ouviu na sua vida de pessoas que não queriam ter filhas, só filhos. Você fala assim, gente, mas será que isso é possível? Não é possível, é possível porque isso existia e não muito longe da gente. Então a gente vai percebendo todas as histórias que ela contou aqui existe na realidade, e aí você vai se assombrando. Tem uma das histórias aqui que me chocou muito. Bom, todas elas eu fiquei muito tocada, muito mexida. Não teve nenhuma dos contos que ela propôs aqui que não foi uma história forte. E você pensa assim, nossa, mas será que todas as histórias de mulheres negras são infelizes, têm tragédias, têm tristezas? Eu penso que todas as histórias das pessoas brancas também têm. Tem tragédias, tem tristezas, mas muitas das vezes as pessoas brancas não conseguem se recuperar. E aqui ela mostra histórias de pessoas que foram vitoriosas, que no final você tem a vitória em todos os contos. Aliás, quando as pessoas começam contando as histórias, elas já estão refeitas das tragédias que aconteceram na vida delas. Então eu posso dizer que são histórias que contêm resiliência, que as pessoas, apesar de terem sofrido, apesar de terem tido tragédias imensas, que a gente assim perde o fôlego em muitas delas, principalmente
em histórias como da Mirtes. Eu não vou falar todas, porque eu quero que todo mundo comente e aí a gente vai conversando a respeito destes temas que ela traz aqui, né? E aí a gente se põe no lugar. Será que se eu tivesse tido na minha família um abuso de um menor, eu conseguiria me recuperar? Será que se na minha família tivesse havido um, um abuso, um estupro coletivo, eu teria me recuperado dessa maneira? Será que se eu tivesse sido raptado, ou alguém tivesse da minha família sido raptada, eu teria conseguido me recuperar? Então, são tantas coisas para a gente pensar que se a gente fosse por discutir conto por conto, a gente discute o ano inteiro e sobra conto para o ano que vem. De tão incrível, tão impressionante que são os contos que ela nos apresenta. Eu gosto muito eu entro dentro do texto, eu imagino aquilo ali, eu me sinto no lugar das pessoas vivendo aquilo que o personagem está vivendo. E eu acredito que a maioria dos leitores, que são leitores de fato, consegue se transportar para o local que está lendo. E a gente fica assim tão envolvido, tão comovido, tão assombrado com tudo aquilo que a gente lê, que a gente leva um tempo para digerir tudo aquilo e a gente sente essa necessidade de debater, de conversar, de ouvir como é que foi para as outras pessoas a leitura e como sentiu e como aquilo conversou com a história pessoal. Então, tem umas histórias aqui que conversam com as minhas histórias de vida, que também foram sofridas, que também foram trágicas, porém que, de uma forma ou de outra, eu, pelo apoio que tenho e por ser uma mulher branca, eu acredito que não tenha sido tão difícil para me recuperar, como no caso destas mulheres com estas histórias. E mesmo a história da Conceição, né? Ela já é para a gente uma história vitoriosa, né? Então já é uma história de exemplo, uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida, mesma seguir uma tradição que já existia na família dela. E ela consegue ali mudar a vida dela, a vida da família dela e ser assim um expoente para que a gente possa se espelhar. E para que as meninas negras de todo o nosso Brasil possa se espelhar. Não é possível, eu consigo. Hoje mais fácil do que ontem e amanhã eu espero que mais fácil do que hoje. Eu acredito muito que quanto mais a gente luta contra o preconceito, mais fácil para a próxima geração, mais fácil para a próxima pessoa. Não que a luta seja fácil, mas eu acredito que quanto mais pessoas tiverem a consciência dessa necessidade de luta, de esclarecimento pela palavra, pelo exemplo, pela postura, mais fácil será viver no Brasil para todo mundo, eu creio. Tá? Eu gostaria de passar a palavra para que vocês possam comentar mais sobre outras histórias, para que a gente possa conversar sobre as coisas que ela traz. Ok? Obrigada, Evelyn. Nossa, belíssimas reflexões que você trouxe. Eu vou pedir para você permanecer aí, vou pedir para a produção também não desligar a Evelyn, porque daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Tá?
quero falar com o pessoal que está nos assistindo pelo aplicativo do Centro de Mídias, trazerem aí suas reflexões também pelo chat. E, se quiserem participar pela câmera, nos avise que a gente pede para a produção liberar vocês aqui para participar da nossa conversa. Eu já eu comento, né, as suas reflexões. Você trouxe uns pontos que eu gostaria também de falar, mas eu gostaria de ler a página inicial aí, que ela traz um pequeno prefácio, né, que ela traz. Tem até o PPT, você pode passar, Mafê, por favor? Que ela diz: eu gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito, da voz outra faço a minha, as histórias também, e no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas de quem conta. E, quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre o próprio rosto, deixo o choro viver. E depois, confesso a quem me conta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase me pertencem, na medida em que, às vezes, se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e, por isso, se acrescenta. Imagino que, para Conceição, né, voltar a essas memórias, a essas histórias, ela deve ter sofrido tanto quanto nós, leitores, quando fazemos aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta leitura. Assim como o sentimento da Evelyn, você fica imaginando, né? Essa história, ela não é totalmente inventada, ela não é totalmente ficção, ela é uma ficção, uma realidade, porque são histórias das escrevivências da Conceição. Esse conceito de texto, né, de literatura, que, sem querer, segundo ela não queria inventar um conceito literário, né? Mas, sem querer, a gente acaba entrando aí nas escrevivências, que ela define como uma produção literária derivada de sua vida e das memórias, e o cotidiano dos afrodescendentes no Brasil. A sua obra ela é considerada uma referência aí na luta contra o racismo, o machismo e todos os ismos, né, que temos que eliminar aí da nossa vida. Então, alguém viveu aquilo, né? Um escritor, quando ele escreve, ele não parte do nada, é de algo que ele viveu, que ele viu, que ele ouviu. E a Conceição traz, e isso choca muito, porque são fatos que você vê acontecer ainda, né? Agora, é hoje, né? É hoje que está urgindo esse diálogo. E esse ponto que a Evelyn traz, né? Que mulheres brancas também, mulheres, gente, a condição de mulher, ela já está hoje, até que a gente está tentando, mas numa posição de inferioridade que vem historicamente desde muito tempo. Mas, para a mulher negra, isso é muito, muito, muito pior. Muito pior mesmo. Então, essas histórias, a gente tem que pensar, né, nesse percurso, nessa trajetória sofrida,
mas que, no fim, são pessoas que resistiram, que conseguiram, né? São insubmissas, mas que teve muita lágrima, teve. Né? E esse livro, em uma das entrevistas que eu acabei assistindo e pesquisando por conta do clube, ele faz parte de uma provocação. A Conceição conta que, eu não me lembro exatamente qual foi o congresso que ela estava participando, mas uma determinada pesquisadora fez uma pergunta para ela que ela falou assim, nossa, ela tem razão. A pergunta foi, por que as histórias das mulheres negras têm que ser só história triste? Aí ela não conseguiu, ela falou que não conseguiu responder aquela hora, mas ela ficou ali imaginando, né? Aquilo ficou martelando na cabeça dela. Nossa, ela tem razão, por que tem que ser história tristes? Eu vou começar a escrever. Eu vou começar a escrever histórias que são tristes, mas que são de mulheres que venceram, que, no fim, elas conseguiram virar o jogo, né? Conseguiram se sobressair. Aí ela conta que ela, a partir dessa escrita, ela tem um projeto de uma trilogia, né, que ela pensa em escrever também sobre os homens, que até o título ela falou, que é O Silencioso Pranto dos Homens, e ela também pensa em escrever o sofrimento e a solidão da adolescência. Então, você vê que não acaba aí, né? Que as dores elas são dos homens, das mulheres, dos adolescentes, que a vida não é fácil, mas a gente tem que ser resiliente, temos que resistir. Eu vou passar para você, Mafê. Vamos lá. Então, vou pegar o gancho aqui, né, no que a Evelyn já compartilhou da experiência dela de leitura. Eu acho que a Evelyn teve uma experiência de leitura que é mais ou menos a experiência que todos nós temos quando a gente enfrenta esse livro, que é a de uma leitura truncada, que precisa de pausas, que precisa de digestão, precisa ruminar o que se está lendo, né? Então, eu penso que a menção, né, que a Evelyn fez a essa pequena introdução, esse pequeno prefácio escrito pela própria Conceição Evaristo no início do seu livro, que foi lido aqui quase na integralidade pela Vânia, né, é muito importante porque é nesse pequeno prefácio que a gente encontra um pouco a essência do que a gente vai ler. Ela termina esse textinho dizendo: eu afirmo que quando registro essas histórias, continuo no ato de traçar uma escrevivência. A escrevivência é um elemento absolutamente central na obra da Conceição Evaristo, né? No fundo, acho que ela é o eixo a partir do qual a Conceição Evaristo vai desdobrar toda a sua literatura. Porque pode parecer uma coisa mais ou menos óbvia, trivial, né? Dizer assim, puxa, no fundo, todo escritor está colocando ali uma vivência, né? Porque nada brota do chão, nem cai do céu, assim, aleatoriamente, né? Então, no fundo, todo escritor, toda escritora está colocando ali uma vivência. Mas, veja só, a Conceição Evaristo, sobre a escrevivência, ela disse assim: não são exatamente as palavras que emocionam, porque eu nunca vi ninguém se emocionar diante de um dicionário. Né? E o que emociona mais precisamente, diz a Conceição Evaristo, e é nisso, né, nisso que se apresenta, né, mais vividamente a sua ideia de escrevivência, quanto das histórias que são transpostas em palavras conseguem se conectar com a vivência, com a experiência de cada pessoa que está lendo, né? Quanto que a gente consegue fazer dessas vivências que estão colocadas aqui nesses contos, as nossas próprias vivências? Quanto a gente consegue se emocionar, quanto a gente consegue se identificar, ou não se identificar em absoluto também com essas vivências, mas consegue entendê-las, consegue compreendê-las, né? Então, acho que a coisa da escrevivência, ela não é de todo, ela não é menor, né, na literatura da Conceição Evaristo, porque, inclusive, esse nosso livro, né, que a gente está aqui debatendo agora, ele é um experimento,
de escrevivência, né? Bom, certamente poderia haver um outro capítulo, um outro conto aqui dedicado a Conceição Evaristo, né? Então o nome da mulher que apareceria aqui seria Conceição Evaristo, né? Ela já fez isso de alguma forma, porque tem um texto, né, que está aí na internet chamado Conceição Evaristo, por Conceição Evaristo, em que ela narra toda a vida dela desde o primeiro momento, quando a mãe dela vai sozinha registrá-la no cartório, e ela diz assim: eu não tenho como provar que minha mãe foi sozinha me registrar no cartório, mas a minha mãe me contou. Minha mãe não era mulher de mentir, então eu acredito nessa versão, né? Então, certamente a história dela, até chegar aonde hoje chegou e conquistar o panteão, né, da grande literatura, certamente a história dela poderia fazer parte, né, como um capítulo aqui nesse livro. O assombro, né, que a Evelyn conta quando ela leu esse livro, eu também senti, e muito pessoalmente o assombro que eu senti só foi comparável quando eu li na minha adolescência um livro, o Noites na Taverna, né? E por que não é uma comparação, né, entre essas obras? Elas não têm absolutamente, né, em si elas não têm a ver, né? Mas o assombro que eu senti quando eu li esse livro é muito parecido com o que eu experimentei quando eu estava lá na adolescência e eu li Noites na Taverna, de Álvares de Azevedo, porque me pareceu, na época, que aquilo era um desfile de obscenidades, aquilo era um desfile da maldade humana, aquilo era um desfile dos aspectos mais grotescos da natureza humana, né? E fiquei muito chocada, apesar de saber que tudo aquilo era inventado, né? Que, enfim. Mas então, quando eu li esse livro aqui, também me pareceu um desfile de sofrimentos, de situações absolutamente difíceis para qualquer ser humano. Então, diante desse desfile, como que a gente se posiciona, como a gente se identifica e o que dele toca em nós, né? Acho que essa é o deixar-se tocar pela escrevivência. E assim, a gente vai digerindo, né? E sofrendo junto e também acreditando, tendo esperanças que as coisas estão se caminhando, que as coisas vão mudar. E relacionado à memória, né, esse termo ele é muito afetivo para mim, escrevivência, memória, porque me trouxe assim muitas lembranças das histórias da minha avó. A gente que é do interior, né, lá de Minas, então a gente tinha esse costume de conversar, e principalmente com as pessoas mais velhas, né? Avó, irmã da avó, então são histórias que se entrecruzam aí nessa obra. E faz a gente pensar também na nossa condição de mulher, né? De hoje, de agora, que as histórias elas aconteceram num tempo, né, mas elas não pararam. Se a gente for analisar e trazer a mulher na sociedade hoje, quantas histórias que a gente não queria ouvir, que a gente não queria saber, que ainda acontecem, né? É uma obra contemporânea, assim, mas quando você está lendo, né, a literatura, ela sempre vai te levar para um momento, né, daquele acontecido. Aí você vai entender aquele contexto, mas a escrevivência é o agora, é o nosso contexto. E isso dói muito. Então, esses diálogos, essas leituras, elas devem estar assim muito atuantes. Precisamos conversar sobre isso, né? São muito necessárias para nós, né, que já somos leitores, para os leitores que estão se formando, para os jovens. É um diálogo, é um discurso necessário, né, essa reflexão, principalmente para os homens. Não vamos chamar uma voz agora masculina para falar para a gente. Vamos lá.
esse tema desse livro, realmente, de fato, quando eu comecei a ler, me causou bastante tristeza, né? Eu não consegui também ler o livro assim de uma maneira fluida, apesar da Conceição escrever muito bem, né? Mas você começa a ler e você começa a querer falar com as outras pessoas, tanto que eu vinha discutir com a equipe porque aquilo me incomodava, aquela questão da violência, né? O homem sempre causando essas dores nas mulheres, né? Em todos os contos você vê isso. É uma forma assim muito rude de tratá-las, né? Tem uns que a gente ao ler parece que dói mais na gente, né? Todos doem muito, mas tem uns que parece que aquele que cutuca mais a gente, assim a gente fica preocupado, e você vem, conversa com um, conversa com outro. Eu conversava muito com a minha esposa também, né? Relatando para ela o que eu estava lendo, né? As questões. Mas você vê que a Conceição por si só já é uma vencedora, a trajetória dela já mostra isso, né? E você vê que todos os casos que ela conta nesse livro, existe o sofrimento ali relatado, mas existe no final a vitória, né? A forma. Então, assim, Insubmissas Lágrimas diz isso, mas, por outro lado, você vê que, para ter essa insubmissão, houve uma submissão e, talvez, por algum tempo, e isso deixa marcas, não tem como. Então, aquela submissão por aquele tempo que ela passou, que é óbvio que não dá para a gente determinar aqui, mas isso deixou marcas. E acho que isso, o livro vem também mostrar que a gente tem que acordar mais cedo. E o fato de você ler, conversar com outras pessoas, mostrar para as outras pessoas que a pessoa ela vai passar por aquilo, ela está passando por aquilo, ela consegue, com a ajuda de amigos ou sozinha, ela consegue vencer. Isso é uma coisa muito importante que eu vejo que foi demonstrado nesse livro, né? E Conceição, assim, você lendo o livro, a priori você fica... Pô, a Conceição está falando aqui, é ela que está falando. Mas depois eu pesquisando, eu olhando, analisando, mas quem garante que é a Conceição que está narrando? No livro inteiro, se você olhar o livro todo, você não vê isso, dizendo que de fato foi a Conceição que está narrando a história. Não, a Conceição escreveu, isso é fato, a gente sabe. Mas que ela narrou, eu não consegui ter provas disso no livro. Então, assim... ela escreve muito bem, maravilhosamente, deixou um recado muito bom, muito forte, que tem que ser debatido, e nós, na posição de homens, temos que sim refletir, e não é refletir só na questão da agressividade, como teve o caso da violência, que o marido estuprou ela e tirou o bebê. Não é isso, eu acho que nos outros atos, nos pequenos atos também, porque existe violência na forma de você falar. Então, a gente tem que se policiar com isso. Isso não é... às vezes eu converso com meu filho, que já tem um filho de 30, outro de 20, eu converso com eles. Se você fala dessa maneira com alguém, grosseiramente, com outro homem, o que vai acontecer? Ele vai para cima de vocês, vão acabar brigando. Muitas vezes você vai apanhar, outros você vai bater, é totalmente errado. Agora, você, por ser homem, ser mais forte, vai impor isso para a mulher? Está errado. Está errado. Eu acho que discutir, você conversar, é óbvio que a gente é ser humano, a gente às vezes se exalta aqui em algumas questões, mas você não pode desrespeitar, não pode destratar a pessoa. Então você tem que olhar, tem que ter carinho, tem que ter respeito. E é assim, a gente vai aprendendo a cada dia um pouco mais, mas o livro ele é muito pesado. Foi muito difícil assim, ler e assimilar, né? Assimilar as questões, porque a gente sabe que são histórias que ela ouviu e contou, mas são histórias que estão sendo contadas ainda. Essa semana mesmo, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira, eu estava na hora do almoço, passei na frente da televisão, estava tendo um caso de um cara chutando a namorada, batendo na namorada. Então, você vê, são casos muito reais e com certeza são casos que ainda serão contados
infelizmente, né, ainda a gente vai ter muitos casos contados. Outras, Conceição e Evaristo, vão contar mais e mais casos desses, porque a gente está engatinhando ainda nessa mudança, né, nessa mudança cultural. Porque, culturalmente, o homem ele tem que dominar sobre as mulheres. E isso, a gente sabe que não deve ser assim, tem mudado já bastante isso, mas a gente é parceiro, né? Quando você tem que ser parceiro, não dá para você ser melhor. E em posto nenhum, no trato nenhum, nada se constrói sozinho, nada se consegue sozinho, né? Você sabe, Canossa, que você falou que foi difícil a leitura. Esse foi o único livro do Clube de Leitura que eu não terminei de ler. E o fato de que eu não terminei de ler é um índice da qualidade do livro, porque ele é um livro que exige ruminação, né? Como foi sua experiência, Carlão? Bom, então acho que é muito legal também a gente contar um pouco os bastidores, né, da nossa preparação. A gente se prepara muito para fazer esse programa, porque, assim, além de tudo, somos apaixonados, né, pela leitura e por conversar sobre os livros que a gente lê, né? E a Mafê fala, né, realmente é um livro meio indigesto, né? Eu acho isso também. Agora, acima de tudo, assim, ele é extremamente rico, né, porque ele traz esse conceito, né, Edivane, de escrevivência. Eu acho uma coisa realmente maravilhosa, porque, assim, quando nós discutimos a respeito dos livros, eu acho que isso também se refere à prática do clube de leitura, né? Assim, a vida e a literatura, elas estão muito entrecruzadas, elas se misturam demais, assim, né? Então, assim, existe uma perspectiva subjetiva de quem escreve, mas também de quem lê, né? Assim, a leitura também é extremamente subjetiva e sempre parte de um ponto de vista extremamente pessoal. A Evelyn traz isso muito bem também, né? Eu gosto muito das participações da Evelyn. A nossa perspectiva, ela constrói junto com o escritor, não é? Então, trazendo um pouco da riqueza dos nossos bastidores, eu conversei muito com o Canossa, e aí, assim, nós não nos sentimos representados enquanto gênero masculino na literatura da Evaristo, né? E, assim, esses homens, né? Mas, assim, nem todos os homens são desse jeito. E eu acho que isso é verdade também. Agora, uma outra questão que a Edivane, a Patrícia também, que participou das nossas conversas, trouxe, isso não pode, de maneira nenhuma, suavizar o crime que os homens cometem em relação às mulheres, né? São atos criminosos, são atos extremamente violentos, né? Então, o fato de nem todos os homens estarem representados naquela literatura não de forma nenhuma minimiza, suaviza, né, a gravidade dos crimes que são cometidos contra as mulheres. E a Edivane lembra muito bem, mulheres negras em especial. A Conceição Evaristo também fala muito isso, né? Da questão, assim, a violência contra mulheres negras é muito mais grave. E sem dúvida que é, né? Mas aí, assim, eu conversando com a Edivane, assim, eu senti falta, né, no livro. Eu acho que nas próximas edições é muito importante que a Conceição traga o contexto, né? Então, esse livro assim, a resposta a uma provocação. Eu acho muito bonita essa ideia de trazer histórias vitoriosas das mulheres negras, porque, assim, é muito comum a gente só ouvir o sofrimento, a dor, né? Assim, a não realização das mulheres. As mulheres negras são vitoriosas também, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, trazer dentro do contexto da realização desse livro, que é um livro muito bom, né? E lembrar também dessa trilogia. Eu estou muito interessado nessa trilogia, e aí para mim ficou ressoando muito, assim, né, na minha memória, o projeto que a Conceição estabelece para o segundo e o terceiro livros dessa trilogia. As lágrimas das mulheres negras são insubmissas. Eu acho fantástico isso, né? Elas são insubmissas, elas não se subordinam, elas não se submetem. O último conto eu acho maravilhoso. Eu adoraria se alguém comentasse um pouco, assim, como ela fecha esse livro, né? Então, as lágrimas das mulheres são insubmissas. E eu gosto muito da ideia que ela traz para o segundo livro também. O pranto dos homens é silencioso,
e um terceiro, né, a dor dos adolescentes. Então é um projeto maravilhoso, né? E assim, o conceito de escrevivência que eu acho que coincide, que traz muito, assim, explica muito a dinâmica dos nossos clubes de leitura, porque a gente também traz a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa subjetividade na nossa leitura. Na perspectiva masculina, traz outras questões também, né? E trocar isso e ampliar o nosso entendimento dos livros que são lidos, né? A Mafê lembrou do Noite na Taverna, me ocorreu também na minha subjetividade, né? A Mafê deve ter lido o Noite na Taverna adolescente, né? Nós lemos agora, assim, recentemente, já maduros, né? O que eu, assim, uma subjetividade minha e não de forma nenhuma querendo, assim, discordar da visão da Mafê, assim, né? Eu vi claramente o Álvares de Azevedo como um adolescente brilhante, extremamente inteligente, louco para chocar todo mundo com aqueles contos, né? Então a minha perspectiva é outra. E aí, assim, trazendo esse exemplo para mostrar o quanto que a gente contribui, né, para o entendimento, assim, a gente cria junto com a obra literária, né? Por enquanto, estou aguardando, assim, contribuições do chat, porque tem muito mais contos que precisam ser mencionados aqui. Acho que é importante aqui também das nossas conversas, né, no nosso debate aqui sobre cada um dos livros que a gente lê, não é ficar aqui, né? Acho que não é ficar na leitura, eu entendi, a Mafê teve um entendimento, você lê, você escuta, você absorve, uns você pode concordar, outros não, assim como a Edvânia, como o Carlos. A ideia é que você consiga assimilar essas questões para a vida da gente, né? E que isso provoque algumas mudanças, né? E as mudanças para que as coisas comecem a fluir de uma maneira mais interessante para todos, não só para mim, mas que isso seja algo que a gente consiga dividir e melhorar, todo mundo sair ganhando. Essa é a ideia, né? Acho que o clube ele vem para acrescentar sempre algo. A gente sempre aprende. Eu aprendi coisas, até a pesquisa. Eu fiz uma pesquisa que, pelo amor de Deus, aí a gente vai conversando entre nós e você aprende. A gente está sempre aprendendo. É gostoso isso. E conversar é melhor porque você lê sozinho, você tem um entendimento mais fechado e você bater esse papo é muito bom. E aí eu acho que escrevivência também ajuda a nós entendermos, assim, acho que conceitua também clube de leitura, não só a escrita, mas também a leitura, né, o conceito de escrevivência. E aqui é uma contribuição que vai muito de encontro ao que a gente está conversando. A professora Ana Angélica, o clube de leitura que acontece na sala de leitura, temos leitores que escolheram a Conceição Evaristo para lerem suas obras e depois a gente sempre faz uma roda de conversa com café e debate, que acho que é a alma do clube de leitura. Maravilhoso. Então, Ana Angélica, traz um pouco o conteúdo das conversas para a gente saber. Parabéns aí pelo clube de leitura, essa roda de leitura que está acontecendo. E, gente, Conceição Evaristo, aliás, leitura de autoria negra, ela mexe, é diferente, porque é contemporâneo, é de agora, né? Então, você, como eu comentei antes, a literatura, ela contribuiu e contribui e vai continuar contribuindo a literatura clássica. Mas essa literatura de autoria negra é uma coisa que urge tanto assim, de uma forma que me pega. A gente faz o clube, né, faz a mediação, organiza, faz a pesquisa e tudo, mas a gente chega aqui, a gente é leitor, então a gente traz também, a gente não consegue ficar quieto aqui, né? O certo seria ouvir vocês, mesmo que seja aí pelo chat, mas é algo que vai além. Eu estou assim muito envolvida com essa literatura que surgiu agora e que muito tem contribuído também para a questão do letramento racial. É uma leitura que puxa outra leitura e você pesquisa, e quanto mais você pesquisa, você se depara com... É muita coisa que te choca, é muita coisa que você quer mudar, quer transformar. E o clube,
vai além da leitura, né? Porque você ler e guardar, né, é uma coisa. Aquilo já te traz um aprendizado. Mas quando você compartilha com outras pessoas, esse aprendizado ele expande, né? Você vê, ouvir outros pontos de vista, trazer outras visões, né? Eu vou passar para você, que eu sei que você quer falar. Não, eu queria só fazer um contraponto, né? Porque o Carlão ele ressaltou bem a questão de que as histórias, a maior parte das histórias que se apresentam aqui, elas têm, se não precisamente no final uma vitória, elas mostram algum conforto da mulher em relação à situação que aconteceu. Então, de repente, a gente tem uma mulher que está confortável com a perda do marido, com a morte dele, no motel, né, traindo, mas ela está confortável com aquilo. A gente tem uma outra mulher que passa anos presa, mas 30 anos depois ela narra aquilo com algum conforto. Então, eu não sei se a gente tem precisamente uma vitória, mas se a gente tem algum lugar de um pouco mais de conforto em relação à experiência vivida. Mas tem um conto em especial que me leva a pensar e questionar se de fato a gente pode pensar, né, que a narrar a história de mulheres vitoriosas seja de fato a tônica desse livro. Quando eu li o conto Natalina Soledad, né, eu fiquei pensando no nome dela. Por que eu fiquei pensando no nome dela? Porque fundamentalmente o conto é sobre um nome e o processo dela até chegar a conseguir o seu nome. Aí eu fiquei pensando assim, esse conto é sobre nome, e todos os contos desse livro, o título são nomes de mulheres. Então deve ter alguma coisa aqui, porque Conceição Evaristo não é boba nem nada, é muito esperta. Então fiquei pensando, será que cada nome que ela escolheu aqui diz algo sobre a mulher que ela vai, né, contar para a gente sua história no livro? Aí comecei a fazer essa reflexão. Eu não acho que essas mulheres aqui, com as suas histórias, se chamassem exatamente Aramides Florença, Natalina Soledad. Eu acho que esses foram nomes dados pela Conceição Evaristo. Natalina Soledad, por exemplo, não me parece um conto de vitória, apesar dela ter conseguido o seu objetivo primordial, que era a mudança do nome. Natalina Soledad me soa como aquela que nasceu sozinha, né? Porque Soledad é solidão em espanhol, Natalina relativa ao nascimento, né? Aquela que nasceu sozinha. Não me parece que... Porque o nome é uma coisa que a gente recebe do outro. A gente nunca pode se nomear, pelo menos não, né, no nome de registro ali, né, no cartório. A gente se nomeia depois, em eventualidades aí ao longo da nossa vida. Então, o nome é o que o outro diz da gente, né? É sempre assim. E apagar o nome que o outro diz da gente e escolher o nosso próprio nome é a última forma que existe de... É a mais radical, eu diria, a forma que existe de sublimar absolutamente, obnubilar absolutamente toda e qualquer presença daquele outro na nossa vida. Nascer de novo. Nascer de novo, mas extirpando quem tinha te nomeado, né? E aí, quando ela se nomeia Natalina Soledad, isso daqui me deixa muito encafifada, porque ela não está se nomeando Flor do Campo Ensolarado, ela está se nomeando Eu Nasci Sozinha. E aí, será que isso não é, então, será que isso é efetivamente, pode ser pensado no campo da vitória? De um ponto de vista de que se conquistou um objetivo, sim, mas do ponto de vista dos processos, do que isso significa, não me parece que a gente possa ler como triunfal o autonomear-se sendo este o nome. Se é que eu estou lendo certo, é uma interpretação. Não, uma coisa muito legal que me faz pensar a fala da
da Mafê é que eu acho que a Edivane pode confirmar melhor isso, mas eu acho que a provocação foi assim, por que vocês só escrevem histórias com final infeliz, assim, né? Por que não tem um final feliz ou uma coisa mais positiva? E ela assim, a primeira reação da Conceição Evaristo foi de indignação, porque nós sofremos, né? A gente não pode minimizar, né, a nossa dor, o nosso sofrimento, mas depois ela reelaborando, assim, não, mas é verdade, eu acho que é bom a gente também trazer histórias assim que... Aí eu acho que ela responde, então, não com vitória, mas com insubmissões, que eu acho que é até melhor. Isso, são histórias de mulheres que não se submeteram ao destino que lhes cabia. Sim. Eu acho isso talvez uma resposta até melhor. Concordo, né? Não sei, uma coisa Carlão, que me ocorre. totalmente. Assim, né? Essa história em específico, ela consegue realmente, não digo nascer de novo, mas ela conseguiu mudar no final, né? Ser rejeitada pelo pai, pela mãe. Ela era solitária de qualquer forma, né? Então acho que talvez mulher, isso, né? mas talvez Ser acho que ela traduziu isso no simplesmente nome. por ter nascido mulher, recebeu o nome daquele. Olha que tortura, olha que sofrimento para essa mulher a vida toda. E ela só conseguiu, ela sempre pensou, né, em mudar a própria história, né? Mas ela só conseguiu ali esse feito de trocar de nome depois do falecimento do pai e da mãe, né? Então ela imagina essa trajetória dela, né, que é muito sofrida. A gente não vê, eu não digo que vitória, mas que ela não se submeteu àquilo até o fim. Sem dúvidas. Né? Então, não teve vitória, mas ela não ficou submetida àquilo. Ela não acabou a vida, os dias dela, naquela condição horrorosa, né, que foi imposta ali desde criança. E aquilo que ela carregou para sempre, mas ela esperou muito. Né? E até mesmo ela poderia ter, talvez, né, se revoltado, se rebelado. Não, ela foi submissa aos olhos dos outros, mas no seu ser, no seu íntimo, ela não foi submissa. Né? Ela queria aquela mudança, ela não queria ter aquele nome e aquela condição. Isso acontece muito, né? Aos olhos dos outros, eu estou aceitando. Mas vai chegar um momento que isso vai gritar em mim e eu vou me... eu acho que acontece muito quando tem relacionamento tóxico, por exemplo. Né? Às vezes você até vai aceitando. Até o limite. Até o limite. Ela não estourou naquele limite. Ela esperou muito. Né? Mas ela não se submeteu. Eu não vou morrer com esse nome. Eu nasci, mas não vou morrer com ele. Né? Então, aí está eu não digo uma vitória, mas aí está a recompensa. Né? Imagina quando ela conseguiu trocar de nome, porque... se a gente for pensar na ficção e na realidade. Né? E essa história de trocar de nome é de agora. Quantas pessoas que são aí registradas com nome, que não querem, né? E hoje tem antes nem tinha, né? essa oportunidade. E a gente vê, em alguns contos, ela traz até a idade das pessoas. Né, quando ela fala, é uma senhora de cabelos branquinhos, né, já quase andando com dificuldade. Então, você vê que é uma pessoa bem idosa. Então, é uma história que a pessoa já viveu muito ali para trazer, né, essa coisa. E, principalmente, essa questão do trocar de nome. Eu fiquei pensando... que é uma questão assim, que é de agora, é bem atual. Mas né? eu fiquei pensando aí na questão dela ter esperado os pais morrer, por uma questão de ter respeito pelo pai, independente forma, né?
da condição que ela era tratada ou destratada, existia o respeito ainda pela figura paterna e materna, né? O respeito ou medo, sei lá. Dela, ou medo, mas medo assim, de também. certa forma, ela guardou isso até o momento que, de fato, que a gente estava falando, se às vezes a libertou, pessoa morreu né? para ela se libertar. que Talvez, ela- assim, ela vivia internamente, como você falou, sem essa ligação mais, por conta de o nome para ela não fazia sentido, ela não aceitava, mas depois ela conseguiu concretizar quando ela teve a oportunidade, vamos dizer assim, né? Sim. Tem outras histórias também, são muitos nomes, então a gente tem que olhar, porque a gente não se lembra, né, de todos. Mas, por mais que sejam histórias tristes, mas tem histórias aqui que elas são assim, por exemplo, a Rose dos Reis, que ela foi assim subjugada. Ela sempre quis ser bailarina, sempre quis dançar na escola, sempre quis frequentar uma aula de balé. E a professora falava para ela que ela não tinha biotipo, ela não tinha a cor para ser bailarina, né? Ela não era branca. Porque ela não era branca. Para ser bailarina, para fazer balé, tinha que ser branca. E ela conseguiu, né, com toda a limitação que ela tinha. Depois ela teve uma doença que ela amenizou aí pela dança. Ela conseguiu ser bailarina, sim. Então, aí eu acho que já é uma história de vitória, né? Ela falou que eu não posso, que eu não consigo, mas eu quero e eu vou conseguir, né? E ela conseguiu. Então, tem histórias aqui que, por mais tristes que seja esse caminhar, mas tem um final assim muito bonito, né? E você vê tanto também eu esqueci agora o nome da personagem aí do conto. A que também foi pintora e conseguiu falar várias línguas, né? Que saiu da sua casa no interior e veio para São Paulo, e daqui ela foi para fora do Brasil, né? Uma mulher na condição de negra e enfrentou todas as barreiras do preconceito da nossa sociedade. É a Mary Benedita. E venceu. Mary Benedita, essa mesma. São duas histórias assim de resiliência, assim, que sofreram violência, sim, preconceito, sim, mas que são histórias vitoriosas, não tão quanto as outras, né? Mas que estão aí para mostrar essa resistência e essa potência dessas mulheres, né? Quando a Evelyn comentou no final, vou até chamar ela de novo agora, que lá no início, desculpa, ela comentou no início que talvez eu não tivesse essa força, né? A mulher branca talvez não tivesse, não tenha a mesma força. E eu concordo em gênero, número e grau, assim, que o negro é a resistência em pessoa, né? São pessoas muito fortes. Se estão aqui foi porque resistiram, né? E Conceição Evaristo é uma mulher que resistiu, está aí, nos presente. Eu quero ler tudo dela. E está aí transformando vidas, transformando a minha vida, transformando a sua vida, transformando a vida de jovens leitores aí, da comunidade negra, da população negra, da mulher enquanto negra também. Então, é uma mulher que está aí, tem uma trajetória semelhante, uma vida de muita resiliência, de muita força, de muita potência. Eu fico imaginando ela lá na escola, deveria ser uma menina rebelde mesmo, né? E graças a Deus que ela foi essa rebelde, que ela não foi submissa, que realmente é uma mulher insubmissa e uma referência para a gente, enquanto mulher também, né? Independente. A Conceição é uma mulher para ser um exemplo para a mulher branca, para a mulher negra, para a mulher indígena. Ela é um exemplo para a sociedade e para o homem também, que precisa ser
se querer se transformar, né? Cíntia Regina, de todos os clubes deste ano, esta obra e Quarto de Despejo me marcaram bastante. Cada leitura dos depoimentos de insubmissas me levava a refletir as histórias de vida de cada mulher. Então, a questão étnico-racial muito presente na nossa programação, tá? Nós abrimos com o Quarto de Despejo e o próximo também vai trazer esse tema, tá bom? Daqui a pouco a gente anuncia o próximo. Eu gostaria de ouvir a Evelyn mais um pouquinho. Evelyn, você está aí? Estou aqui doida para falar. Imagina. Olha, gente, que discussão maravilhosa, que delícia ouvir vocês. E assim, cada coisa que vocês foram falando, eu fui concordando. Carlos, eu gostaria de falar a respeito do que você citou. Eu não tinha me dado conta de que tudo era crime. Eu me dei conta de que tudo era crime quando você falou. Eu até anotei, eu falei assim, com certeza tudo é crime. E assim, e nós aqui ainda temos tanta coisa para falar destes contos maravilhosos que nós lemos. Nós não falamos do rapto, né, da garota que foi levada, que foi raptada, e a gente, toda vez que a gente ouve que as crianças são levadas, nós ficamos sonhando, né, que elas vão ter uma vida maravilhosa, serem amadas, e aí a gente encontra que é como se a pessoa foi levada como se fosse um animalzinho de estimação, colocado ali, enfeitando a casa, e de repente ele não teve mais serventia, foi mandado para outro lugar, e aí a gente se depara com isso, como assim? E aí a gente fica se perguntando, e a pessoa, depois passaram-se anos, não sabia se voltava, se não voltava para a família, e como ia encontrar essa família, e todas as dúvidas que tinha, gente, são textos que realmente nos fazem refletir assim de uma forma muito intensa e muito forte a respeito de tudo. Nós também não citamos aqui a questão da cega, que ficou grávida e o marido não suportou não saber se a filha enxergaria ou não, e não saber se conseguiria conviver com mais uma pessoa que não enxergasse, que era fruto do seu sangue, e se mata. E aí a gente fala, como assim? Como não aceitar uma realidade dessa forma? Temos também o conto da Saura, né? Que é a Nossa Senhora. Ela começa contando, eu já sou julgada mesmo e ninguém fala comigo. E ela começa o conto de uma maneira tão... Fala assim, o que será que essa mulher fez de tão, né, criminoso assim? Ela abandona um filho que ela não amava, porque ela não conseguia dedicar amor para essa criança. E quantas pessoas não fazem isso hoje e sem consciência nenhuma? Ela fez conscientemente para tentar dar para a filha uma vida um pouco melhor do que talvez o que ela não pudesse oferecer. E a gente realmente é cobrado, né, quando a gente é mãe, que a gente tem que amar todos os nossos filhos. Eu acho que isso é uma coisa comum e que deve ser assim mesmo, realmente. Mas quando as pessoas não são assim, a gente realmente julga muito, não é? E a gente vai pensando, ela fala do trauma, né? Quando ela fala da Líbia Moira, um trauma que faz com que a pessoa tenha uma vida muito difícil por conta de um trauma que ela nem sabia que ela possuía. Gente, o livro é maravilhoso. E, Carlos, realmente, a história da Regina Anastácia, a última história, ela é sensacional. E a gente não tem noção se vai acabar bem ou não no final. E todas as histórias aqui são fantásticas. E a gente sente essa sede mesmo de conversar com as pessoas a respeito. Porque a gente quer dividir, né? Saber se não é a gente está ficando doida, se aquilo realmente é contemporâneo da gente, se acontece de verdade, só não acontece, sim.
a gente confunde mesmo a Conceição com a narradora, isso é muito gostoso de fazer, inclusive, né, pela própria vida que ela tem. E eu quero, assim, dizer da minha gratidão de ter sido convidada novamente. E fui no quarto de despejo, falei a respeito. E agora, também de uma escritora, outra escritora negra, e muito feliz por poder estar aqui, viu, gente? E compartilhar com vocês e saber que as coisas que eu pensei a respeito, vocês também pensaram. E esse sentimento que eu tive ao ler os textos foram compartilhados por vocês. E Edivane, quando você começar a ler Olhos d'Água, você também vai ter uma surpresa, vá preparar. Eu já conheço. Olhos d'Água é maravilhoso. Eu estou lendo tudo, gente, de Conceição Evaristo, não estou deixando passar nada. E Olha, estou cada vez mais envolvida. Assim, espero que no próximo ano a gente tenha mais Conceição Evaristo aqui para a gente discutir. O Gato Preto já discutiu, né, Carlos, Olhos d'Água antes da minha chegada no Gato Preto, né, há uns 3 anos atrás. Mas a gente tem mais Conceição Evaristo aí, tem Becos da Memória também, que é um livro que eu estou assim, apaixonada. E Ponciá, né? Sim, Ponciá também. A produção nova dela, eu estou louca para ver o livro Canção de Ninar Menino Grande, né, que ela traz para os homens, né, os homens como muito. Negros também, tão vulnerável, a condição vulnerável aí dos homens negros na nossa sociedade. Tudo que ela traz é assim de uma riqueza muito grande. Eu pretendo ler, sim, tudo. Eu só Olha, tem uma companheira. Eu só queria falar que é uma felicidade, é um prazer muito grande a participação da Evelyn, né, ao longo desses anos, né, já tem um certo tempo que a Evelyn participa, e eu queria destacar também que eu acho que a fala dela traz exatamente a alma do Clube de Leitura, né, que assim, literatura e vida está muito junto, né, então a gente traz muito os nossos conteúdos, as nossas experiências, as nossas subjetividades na leitura, e isso enriquece a leitura de todos nós, né. E falando agora da minha experiência, assim, foi muito legal ter lido, assim, foi um processo extremamente doloroso para mim ler em Submissas, né, porque são histórias de muita dor, de muito sofrimento e como a Mafê falou, assim, acho que exige da gente uma reflexão, uma ruminação, não é uma leitura fácil, mas ela nos presenteia com esse último conto, que é uma coisa, assim, é uma catarse, né, assim, eu lavei a alma, assim, com o último, como ela encerra, ela fecha esse ciclo, né, dessa diversidade de experiências de mulheres negras com uma história muito bonita, né? Então, para mim, foi muito bom ter lido também. Esse último conto, eu fiquei analisando, né? São 13 contos. Então, são 12 contos de histórias ali de homens negros, todas são mulheres negras. Até o conto 12, você enxergava a figura do homem negro. Aí, no último conto, é um homem branco. Né? Ela termina com essa história. Um homem branco que larga tudo, sua família preconceituosa, ele é deserdado, para viver um amor verdadeiro com uma mulher negra, né? E aí eu assisti uma entrevista dela que ela fala que as pessoas às vezes fazem uma crítica, né? Que você sabe que a crítica não perdoa, né? Às vezes ela acerta e às vezes ela erra muito também. Mas a questão que ela traz é que a família negra acolheu o homem branco e não o contrário. E quando ela fala isso, a gente fica mais maravilhada ainda, porque é uma história muito, muito, muito bonita, né? Uma história que
aconteceu, a gente vê que a gente lembra, né? Até comentei da questão lá da família real, né? Do príncipe que abdicou de toda a realeza para poder viver um amor verdadeiro com uma mulher também afro, né? De descendência afro. E o último conto, assim, ele fecha mesmo com chave de ouro, mas pensando que nesse acolhimento da família negra. Bom, Silmara Aparecida, a mulher negra passa por 2 desafios, ser mulher e negra, pois fico orgulhosa dessas mulheres guerreiras. Muito, muito legal, Silmara. E Virgínia, é muito bom e enriquecedor conversar com a Evelyn sobre literatura. ai, que legal, eu também adoro conversar com a Evelyn, ela tem uma cadeira cativa aqui. E vocês também, tá? As meninas aí do chat, que eu já nem lembro o nome, que falou tão rápido, estão convidadas também para participar conosco. Ana Angélica, tá? Cíntia Angélica, Regina, Cíntia, Silmara Aparecida e Virgínia. a Silmara e a Virgínia. Muito obrigada aí pelas contribuições. Bom, a gente vai finalizando a obra em Submissas Lágrimas, porque a gente tem um tempo, né, que temos que respeitar. Então, vamos... Carlos, você quer fazer o convite aí? Então, lembrando, né, que a nossa programação foram de leituras escolhidas por vocês, clubistas, tá? Então, de vários títulos, foram selecionados 7, todos presentes nos acervos das salas de leitura e diretorias de ensino. A gente começou com o tema, né, étnico-racial, com Quarto de Despejo, depois fomos para a Revolução dos Bichos, Olhar e os Lírios do Campo, Orgulho e Preconceito, hoje em Submissas, e a próxima, que estão todos convidados, dia 26 de outubro, sempre a última quarta-feira do mês, tá? Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Marise Condé. A gente convida a todos para que assim, se inscrevam também, né? Para a gente ter assim, quantas pessoas estão interessadas em participar. A gente está deixando o QR Code. E eu vou pedir também para que coloquem no chat o link de inscrição, para que vocês conversem ao vivo com a gente aqui à distância. Tá? Então, o próximo livro, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, dia 26 de outubro. Tá bom? Então, vou pedir para a produção colocar o link de inscrição aí no chat. Aí vocês podem acessar tanto pelo QR Code, que daqui a pouco a gente coloca novamente, ou pelo link. Gente, Eu, Tituba é uma história, assim, vocês vão ficar fascinados. Da Marise Condé, uma escritora negra caribenha. Ela traz a história de uma negra para essa história aí das bruxas de Salem, que a maioria acho que já ouviu falar, né? Por mais que não conheça, tem muitos documentários, né, na TV paga, no YouTube também, vocês podem pesquisar a história das bruxas de Salem. E quando vocês lerem a história da Tituba, nesse contexto, maravilhoso. É de arrasar. Né? Já tive o prazer de ler também, que a gente muito vai bom. continuar, né, esse encontro, falando lendo, trazendo essa autoria, literatura de autoria negra e mulheres negras, né, que merecem aí toda... A gente que é presenteado, né, com essas obras. E vai ser muito bom conversar com vocês. Então, essa obra ela está disponível lá nas salas de leitura e biblioteca, né, Carlos? Faz parte do acervo de 2021, não faz? Eu acho que sim. Faz parte do acervo, tem aí nas escolas. Não deixem de pegar esse livro, ler e vir aqui depois trazer as contribuições dessa leitura com a gente na última quarta-feira, aí, no dia 26, às 17 horas. Então, fica aí o nosso convite aí já. Anotem na agenda para vocês não perderem. Leitura e encontro no dia 26/10 com o Clube de Leitura Gato Preto. Bom, eu queria muito agradecer o Roberto Canossa, de sempre estar aqui contribuindo. Obrigado. Com a gente. Eu que agradeço. A Mafê, que é uma grande parceira. O Carlos, então, nem se fala, que a gente trabalha mais
próximo, né? Sentamos um do lado do outro, então imagina, a gente começa a ler e de repente começa a conversar, não me conta não. Então é sempre assim, a Evelyn, agradecer a Evelyn de contribuir tanto para o Clube de Leitura, você é sempre muito bem-vinda. Pode vir o mês que vem também, tá? É nossa convidada, igual eu falei, você tem uma cadeira cativa aqui, venha sempre que você puder, tá bom? Obrigada, eu agradeço muito, agradeço a todos, viu? E para mim é muito gostoso, porque eu gosto muito de falar de literatura, vocês sabem, e é um prazer conversar com vocês e com todo mundo que está aí. Muito obrigada, viu, por me ouvir, e estarei aqui, com certeza. Eu amo esse livro. Obrigado, Evelyn. Ali também, é muito gostoso. Obrigada. Obrigada, Evelyn. gente. E agradecer também a produção do Centro de Mídias, os intérpretes de Libras que estiveram conosco e vocês que estão aí do outro lado. Alguém quer dar um tchauzinho? Eu quero agradecer a vocês sempre pelo convite, né? Eu estou sempre com vocês também, a gente acaba discutindo e conversando sobre os livros e eu acho que isso é muito bacana. Eu gosto, como diz o Carlos, eu faço meio que parte da equipe, né? Eu gosto bastante e eu acho que isso é bom para todos e eu, se for possível, é claro, eu mesmo não estando aqui na frente, estarei ali para acompanhar, porque é uma coisa que eu gosto bastante também. Aí outra, só uma brincadeirinha à parte, se eu não tiver aqui, o nosso intérprete aqui, que está meio assim, é meu clone, ele vem e fica no meu lugar, sem problema. Obrigado. Eu também agradeço muitíssimo o convite, poder compartilhar esse espaço com vocês. A leitura que é a nossa paixão aqui em comum, né, de todo mundo que está nos assistindo. Então, a gente encerra aqui o ciclo, né, com Conceição Evaristo e vamos nos preparando para o próximo ciclo que vai se abrindo aí, que é Maryse Condé. E a gente se vê muito em breve. É isso aí, a gente agradece muito a participação de todos, tá? E aguarda em outubro vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Até a próxima. Tchau, obrigado.